Essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, eu quero que vocês prestem bem atenção naquilo que eu vou dizer, vou começar falando aqui. Ela não tem endereço a instituição alguma. Ela é endereçada a nós, ao nosso coração, às nossas atitudes. O intuito dessa mensagem não é expor igrejas, não é expor pessoas, mas é para que nós possamos olhar para dentro de nós, para dentro da nossa casa, para que nós possamos varrer a sujeira e para que nós possamos, de forma excelente, servir ao Senhor. Amém? Que fique muito claro aqui isso, tá? Não estou endereçando a ninguém, não estou fazendo juízo de valor de ninguém, não estou condenando ninguém. O intuito dessa mensagem aqui é trazer clareza sobre as nossas decisões, sobre como a igreja de Cristo deve se portar e deve se posicionar. Glória a Deus por isso. Você está comigo? Gente, me ajuda a pregar. Vocês estão comigo? Amém? Agora vamos. Agora ligamos? Bora? E a minha oração ultimamente tem sido, Senhor, que a sua verdade prevaleça. Que a sua verdade prevaleça, Senhor. Que o Senhor guarde o coração daqueles que estão envolvidos. Que o Senhor toque nos corações, que o Senhor fale aos corações, que haja arrependimento, quem precisa se arrepender, que haja reconciliação, quem precisa se reconciliar, mas que as ovelhas, Deus, não se percam no meio disso tudo. Essa tem sido a minha oração. Por quê? Porque muitas pessoas acabam se frustrando com as experiências ruins, né? E nós estamos vivendo, não de hoje, mas, cara, ao longo dos últimos anos, uma onda de escândalos dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, que tem feito uma nova categoria de pessoas surgirem, que são os desigrejados, que são os ex-evangélicos e tudo mais. Nós vamos entrar nisso, mas eu quero começar para vocês falando que o nosso papel não tem por papel julgar pessoas, mas apontar a direção, mostrar como devemos nos posicionar, como devemos tratar aqueles que pecam, porque a Bíblia ela é muito clara. Olha o que ela diz lá em Lucas 17, capítulo 1 e 2. Se você puder, abre a sua Bíblia, se não, pode acompanhar comigo aqui no telão. Nós vamos passar por vários versículos hoje, para trazer embasamento sobre aquilo que eu estou falando. Ele diz assim: disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pela qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Para você que talvez já tenha viajado ou já tenha tido a curiosidade de pesquisar o que é uma pedra de moinho, você sabe daquilo que eu estou falando. É uma pedra gigantesca que servia para prensa de azeite, para prensar as azeitonas, para que dessa prensa saía o azeite. O azeite ele era usado de inúmeras formas dentro do templo e para as pessoas, além para que se mantesse acesas as luzes. Era feito também para sacrifício, era feito para remédio, o azeite era feito para cozinha, ele tinha várias finalidades. Então, essa prensa era uma pedra muito gigante, muito grande, muito pesada, que ela rodava em torno daquele lugar para prensar os azeites, para prensar as azeitonas, para que saísse o azeite. E nesse ponto, Jesus está aqui advertindo os seus discípulos sobre os escândalos. E aqui fica claro que desde a igreja primitiva, que é o nosso modelo ideal de igreja, amém? Quem aqui concorda comigo que a igreja primitiva é o modelo ideal de igreja? Amém? Então, desde a igreja primitiva, os escândalos eles poderiam acontecer, mas que os culpados não passariam impune por conta disso. O escândalo, ele é pedra de tropeço para a vida de pessoas. É uma conspiração contra o bom testemunho. É você negar a sua fé, não com palavras, mas com atitude, como se você fosse um ateu de forma bem prática. A vida do cristão, ela precisa ser a sua mensagem mais eloquente, porque afinal de contas nós não somos aquilo que nós falamos, nós somos aquilo que nós fazemos. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra coisa. As pessoas te observam muito mais do que elas te ouvem. Por isso nós não somos o que nós falamos, nós somos o que fazemos. Agora, falar e não fazer já é motivo de escândalo. Agora, falar contra o pecado em público e praticá-lo no privado, no particular, é realmente uma abominação diante de Deus e causa tropeço para a vida de pessoas.
nós precisamos tomar cuidado. Quando os escândalos acontecem, quem é envergonhado? A igreja é envergonhada? Sim ou não? Gente, eu estou preocupado com vocês. O desfibrilador está carregado aí, irmão, da enfermagem. Presta atenção comigo aqui. Quando o escândalo acontece, quem são as pessoas envergonhadas? O líder da igreja? Sim ou não? A igreja como um todo, como instituição? Jesus é envergonhado? Aí pega. Porque muitas vezes a exposição de um pecado de um líder acontece e você fala, pô, o líder fez isso, ele precisa ser responsabilizado por isso. Mas e quando nós tratamos de alguém perfeito, que não merece ser exposto desse jeito, sendo exposto perante o mundo a fraqueza do seu corpo, você se sente ok com isso? Como você se sente quando alguém envergonha o nome de Jesus? Isso te gera revolta, isso te gera incômodo, isso te gera tristeza. O que isso tem gerado no seu coração? Quando nós entendemos que Jesus é envergonhado, que o Evangelho é envergonhado, nós entendemos que não existe vitória. Nós entendemos que não existe alegria, nós entendemos que não existe prazer. O sentimento que impera em nós, que somos fiéis à palavra, que somos tementes a Deus, que amamos a Jesus, é um sentimento de tristeza, por ver aqueles que talvez não tenham uma fé madura, se distanciando do caminho de Deus, generalizando pastores, generalizando igreja, como se todos fossem ruins iguais. E quando isso acontece, o pior é que dá voz para as pessoas que já estão prestando um desserviço para o Evangelho, sendo mau testemunho, praticando calúnia, praticando difamação, expondo o Evangelho ao ridículo. E essas pessoas, quando um escândalo acontece, elas são as primeiras a aparecer na mídia social dizendo, tá vendo, eu avisei, falei que era assim, falei que aquele lugar era desse jeito. Deixa eu te falar uma coisa. O caráter humano não representa o caráter de Deus, porque o homem é falho, mas Deus é perfeito. O homem é fraco, mas Deus é perfeito. O homem mente, mas Deus não mente. Ele diz, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Esse é o Deus a quem nós servimos. Mas os escândalos precisam ser tratados de forma certa, do jeito correto, e não simplesmente como uma sede de vingança que eu vejo hoje. Porque o que eu vejo hoje são pessoas, juízes celestiais. Eu nunca vi tanto juiz celestial que foi levantado nos últimos tempos para apontar o dedo, para criticar, para condenar e para declarar, o inferno foi feito para você. É isso que essas pessoas têm feito. Nós precisamos lembrar que o nosso Deus, Ele é um Deus de amor, mas a palavra diz que Ele é o justo juiz. Agora, nos dias de hoje é comum nós ouvirmos esse termo desigrejados. Quem aqui já ouviu esse termo desigrejados? Quem nunca ouviu falar sobre esse termo desigrejado? Amém. Eu vou explicar para vocês. Basicamente, esse termo ele consiste em uma categoria onde os evangélicos, eles não rompem com a sua fé, eles não rompem com a sua crença, mas eles se desvinculam de forma institucional das igrejas. Então eles viveram uma experiência ruim com os seus líderes, eles viveram uma experiência ruim em um ambiente de serviço e voluntariado, e eles falam, olha, a minha fé está intacta, eu continuo acreditando que Jesus Cristo é o Salvador, o Senhor, continuo acreditando no sacrifício, na palavra, continuo acreditando que Jesus Cristo é a salvação para o mundo, mas eu não preciso de uma igreja. E aí nós ouvimos as narrativas sendo geradas, do tipo, a igreja sou eu consigo congregar na minha casa. Essas pessoas, elas não dão oportunidade para que congregações sérias, ministérios sérios, ajudem a tratar as feridas da alma. Elas não dão oportunidade para que igrejas que preguem Cristo, ensinem como um corpo de Cristo deve se portar, como nós devemos agir. Essas pessoas não levam em consideração também aquilo que a palavra diz, ó quão bom e quão suave que nós, os irmãos, vivam em união, e tantas outras mensagens bíblicas que mostram o poder e a importância do corpo de Cristo, como nós como um corpo servimos a um Deus com um único propósito, e o quão isso é efetivo nas mãos do Senhor.
Essas pessoas simplesmente preferem ignorar aquilo que Deus diz, preferem esquecer, alimentar os seus sentimentos, a tristeza, e se isolar de um mundo, e se isolar da comunhão. Eu estou mostrando isso de forma prática. Existe um dado, um estudo feito pelo IBGE no ano de 2010, que mostrou que na época, 21% daqueles que se diziam evangélicos eram desigrejados. 21%, no ano de 2010, daqueles que se diziam evangélicos eram desigrejados. Alguns estudiosos mostram e acreditam que o número nos dias de hoje já passa dos 16 milhões de pessoas nessa mesma condição. Agora, se isso fosse uma congregação, ela só estaria abaixo da Assembleia de Deus. Isso não é piada, eu estou falando sério. 16 milhões de pessoas que não entenderam como funciona o corpo de Cristo. E a consequência disso é catastrófica, o esfriamento espiritual, e que gera um outro fenômeno chamado de evangélicos. Um fenômeno que tem crescido no Brasil, mas já é muito famoso nos Estados Unidos. Um estudo realizado pela Gallup Group, divulgado recentemente, sugeriu e mostrou, na verdade, que um grupo de americanos que não pertencem, não frequentam nenhuma igreja, sinagoga ou então alguma mesquita, já passa dos 50%. Ou seja, 50% dos americanos não frequentam igrejas, não frequentam sinagogas, não frequentam mesquitas. E pela primeira vez, desde 1937, esse número chegou nesse patamar. O que essas pessoas dizem? Mais da metade dos entrevistados, que eles não desistiram somente de uma membresia, eles não se tornaram somente desigrejados, mas eles desistiram da sua fé, desistiram da sua religião, se consideram como sem preferência religiosa. Essa é a consequência dos desigrejados. É lógico que existem profecias dizendo que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria e tudo mais, mas nós vemos isso aumentando com uma intensidade muito grande. É lógico que nós temos responsabilidade sobre isso, nós somos responsáveis pelas nossas decisões, mas nós precisamos também falar sobre igrejas saudáveis. Se nós temos como perspectiva ser como a igreja primitiva, agir como a igreja primitiva agia, nós temos que voltar os nossos olhos ao livro de Atos, entender como a igreja foi instituída e seguir os passos daqueles primeiros apóstolos, dos primeiros discípulos, e ver como eles agiam, e voltar a praticar exatamente as mesmas coisas que eles praticavam, porque foi assim que o evangelho se expandiu. De 33, após a morte de Cristo, até 99, quando o último discípulo morre, João, de forma natural, a igreja saiu de um lugar de Jerusalém e alcançou mais de 12 nações diferentes. Estou falando em 66 anos de vida, a igreja expandiu e continua se expandindo até os dias de hoje. E eu quero falar com vocês hoje 4 marcas de uma igreja saudável. Uma igreja saudável, talvez para que você faça a sua escolha de onde congregar. Isso serve para nós aqui, para que nós voltemos os nossos olhos aqui dentro e possamos enxergar se nós estamos seguindo aquilo que a igreja primitiva faz também. Muitas pessoas têm me buscado ultimamente, perguntado assim: por que eu devo frequentar a sua igreja? A primeira coisa que eu falo é porque a igreja não é minha. Se a igreja fosse minha, você nem precisaria ver, porque já começaria errado. A igreja de Cristo. E nós não somos uma igreja perfeita. Nós não somos uma igreja, cara, que faz tudo, sabe, trata, enfim, cara, nós somos uma igreja falha. Mas o que nós entendemos é que nós precisamos nos aperfeiçoar no Senhor todos os dias das nossas vidas. Buscando ao Senhor, buscando compromisso sério, buscando relacionamento, a presença dEle. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. É lógico que eu poderia citar outras características, mas eu peguei essas 4 que para mim são marcas importantes de uma igreja saudável. Primeira marca que eu quero falar com vocês sobre uma igreja saudável é uma igreja que aponte para Cristo. Talvez você pense, mas isso é óbvio. Nem tão óbvio, deveria ser. Deveria ser, toda a igreja evangélica no Brasil deveria ser uma igreja cristocêntrica. Um tempo onde as pessoas têm buscado loucamente por reconhecimento, infelizmente muitos líderes incorrem nesse erro.
Claro que existem pessoas más, com intenções ruins, mas eu quero te falar que eu acredito que a maioria das igrejas, a grande maioria das igrejas, são igrejas compostas de pastores sérios. Pastores que deixaram uma vida secular, deixaram talvez um sucesso profissional para se dedicar exclusivamente para que o evangelho seja pregado e seja dito de forma perfeita e íntegra. Na época da monarquia, para vocês terem uma ideia, no primeiro censo, o número de católicos beirava 99%. E tinha somente ali alguns evangélicos oriundos da Europa. E isso veio diminuindo ao longo das décadas. Esse número foi mudando ao longo das décadas. E hoje os católicos são quase 50%. E os cristãos protestantes, os evangélicos, beiram lá em torno de 30%, 35%. Alguns estudos sugerem que no ano de 2032, os evangélicos já vão ter passado o número de católicos no Brasil. Isso é a expansão do reino de Deus, isso é a expansão daquilo que a igreja tem feito. Um outro estudo realizado pelo IBGE no ano de 2019, disse que só naquele ano de 2019 foram abertas 6.536 igrejas evangélicas. Isso dá uma média de quase 17 igrejas por dia, evangélicas sendo abertas. Um outro estudo realizado pela Associação ao Centro de Estudo e Metrópole, diz que existem mais de 109 mil igrejas evangélicas no Brasil. É lógico que se todas as igrejas evangélicas tivessem Cristo como centro, buscassem aquilo que a palavra de Deus diz, buscassem apontar aquilo que a palavra de Deus diz, direcionar o seu povo, eu acredito que nós já teríamos ultrapassado esse número, nós já estaríamos muito maior do que os católicos. Mas o que acontece hoje é que um evangelho frágil encontra corações de pessoas frágeis. Hoje as pessoas não querem um evangelho de confronto, porque quando Cristo é apontado, naturalmente gera confronto. Nós somos chamados para ser Cristo aqui na terra. Quem concorda comigo? E ser Cristo aqui na terra é ter uma atitude irrepreensível. Quando nós falamos que somos pequenos Cristo aqui na terra, nós precisamos entender o nosso papel diante das pessoas, e não mais importa aquilo que eu penso, não mais importa aquilo que eu desejo, aquilo que Deus quer que eu faça, é o que vai prevalecer. Jesus fez isso. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Espera lá, vocês percebem então que a carne de Cristo estava lidando de uma forma, mas ele diz: eu não quero obedecer aquilo que a minha carne diz, eu quero fazer aquilo que o teu Espírito me direciona a fazer. Porque aqueles que querem brilhar Jesus, querem ser pessoas cristocêntricas, precisam andar em obediência, e isso não é fácil. Não é fácil você ser obediente. Não é fácil você abrir mão dos seus desejos carnais. Não é fácil você abrir mão dos seus sonhos tantas vezes. Não é fácil você abrir mão de narrativas que têm sido geradas. E é por isso que existem tantas igrejas hoje que não são cristocêntricas. Por quê? Porque não dá ibope, não dá audiência, não enche templos. Quando você confronta pessoas, as pessoas espanam. Agora pensa na igreja primitiva, meu irmão, era só porrada, não tinha essa, ai vem cá, deita aqui, você pode, você consegue. Naquele tempo cristão não era popular, naquele tempo cristão era perseguido, cristão era açoitado, cristão era espancado, cristão era morto, e ainda assim existia um desejo louco de seguir a Cristo, a ponto de Paulo falar: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós precisamos olhar a igreja primitiva e desejar viver experiências que aqueles homens viveram, que aqueles discípulos viveram, que aqueles apóstolos viveram, e não só os apóstolos, não só os líderes, mas as pessoas viveram. Porque quando nós vemos Cristo agindo em nossas vidas, nós entendemos que naturalmente nós iremos brilhar aquilo que está dentro de nós. Mas como eu disse, evangelho frágil encontra coração de pessoas frágeis, e isso tem destruído a igreja evangélica, gerando desigrejados, gerando evangélicos. Sabe por quê? Porque as pessoas
olham e enxergam o pastor mais importante do que Deus. As pessoas olham e o nome do pastor é mais famoso do que o nome de Jesus. Para você ver se uma igreja é séria, você começa a ver se ela prega a Bíblia, se ela fala a palavra de Deus. Como que ela lida com isso? Efésios 4, 14 e 16, diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Olha isso, cara, Paulo dizendo, olha que profundo isso. Pela artimanha dos homens. Não, vou voltar aqui, cara, pera lá. É muito atual isso aqui. Não é à toa que Billy Graham disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Olha só o que está escrito aqui: para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é a cabeça? Fala mais alto. Quem é a cabeça? De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quando uma igreja saudável aponta para Cristo, nós reconhecemos quem nós somos e a nossa relevância para o corpo de Cristo. Nós entendemos quem é o cabeça, quem traz o direcionamento, entendemos que nós, como cooperadores do Evangelho, temos um papel importante, mas a glória é dele. Não somos aquele em que um foco deve estar, nós estamos aqui servindo. Nós não somos showman, nós não somos bons em entretenimento, entreter fiéis, mas nós temos uma verdade poderosa para entregar todos os domingos, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Isso uma igreja saudável deve apontar. Uma igreja saudável não inventa teologias para agradar fiéis, para segurar fiéis, não faz dos seus cultos grandes eventos. Eu não estou falando de estrutura não, estrutura faz parte, a sua igreja pode investir em estrutura, mostra a excelência, mas se nós não tivéssemos isso aqui, nós adoraremos com a mesma intensidade. Não é isso que nos move. Não é o som, o aparelho de som, não são as telas, não é a cor preta da parede, daqui, só daqui, tá? Se você está nos assistindo online, nós não somos uma igreja de parede preta. Tem cinza, tem branco, tem verde, é só aqui que é preto. E as pessoas realmente acreditam que igrejas de parede preta não possuem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo não depende de estruturas físicas humanas, cores de paredes ou então estrutura de som. Ele habita na onde Ele deseja habitar. E quando nós damos liberdade para o Espírito agir, é esse lugar onde Ele está e Ele se move. Amém? Mas uma igreja saudável é uma igreja que prega o Evangelho da salvação. E essa é a mensagem mais importante do Evangelho. Ela é um resumo principal da Bíblia. O Evangelho da salvação, ele primeiro mostra que Deus criou cada uma das pessoas e nos ama com um amor incondicional. Aí depois ele vai falar, todos nós pecamos, todos pecaram, segundo Romanos 3:23 diz lá, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estou detalhando aqui o plano da salvação para que você entenda o que uma igreja saudável deve pregar. Porque o que hoje se fala muito é sobre uma igreja triunfalista, sobre uma igreja que prega teologia de prosperidade, sobre uma igreja que prega, vem no meu culto que você vai ser curado. Uma igreja cristocêntrica prega Jesus. E Jesus opera, Jesus pode prosperar, Jesus pode operar milagres, Jesus pode fazer com que você tenha êxito na sua vida, e Ele diz, todas as coisas vão cooperar para o seu bem se você me amar, é o que a palavra de Deus diz. Mas o cerne da mensagem de uma igreja cristocêntrica é, Jesus é suficiente na sua vida, Jesus é tudo o que você precisa, e Ele vai te dar absolutamente todas as coisas que você necessita. Mas seguindo essa linha de evangelho
do plano da salvação. Então ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e como consequência do pecado, o que nós temos é o plano de Satanás sendo escancarado para que nós morramos, para que nós não tenhamos êxito, porque ele diz que o salário do pecado é a morte. Então nós entendemos que nós pecamos, que nós agradamos Satanás ao nosso pecado, mas que Deus enviou o seu único filho para nos resgatar, para nos redimir, para nos comprar de uma condenação eterna. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, você creu em Jesus, você confessou a Jesus, você tem ele dentro do seu coração. Então, qualquer um pode ser salvo. Jesus pagou o preço por todos nós pecadores, que somos falhos, que somos pessoas erradas. E quando nós temos esse entendimento do sacrifício de Jesus, nós corremos para Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 e 10, e ele diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, olha lá, você entendeu que Deus te criou e Ele te ama. Você entendeu que você é pecador, que você nasceu no meio corrompido. Você entende então o plano de Satanás sendo escancarado, querendo que você se prenda no pecado e viva uma vida de morte, uma vida miserável. Aí você entende que Jesus morreu para te resgatar e para te comprar. A partir desse entendimento você fala: Senhor Jesus, não quero mais viver a vida do meu jeito, mas quero que o Senhor habite em mim, e eu confesso com a minha boca, e eu aceito com o meu coração, e aí você tem uma nova vida. A partir desse momento o Espírito Santo entra na sua vida, quando você entrega o seu caminho ao Senhor. O seu passado não tem mais valor, o seu passado ficou para trás, e você é uma nova criatura. Ele te lavou, Ele te comprou, Ele te redimiu, e o seu passado não define quem você é. Aí nós entendemos que esse é o primeiro passo de uma longa etapa de comunhão e relacionamento com Deus. Uma etapa de abnegação das suas vontades, uma etapa onde você vai abrir mão daquilo que você deseja, para seguir os preceitos bíblicos, para seguir aquilo que a palavra de Deus te ensina, e que a sua carne então não dominará mais os seus hábitos. Isso é o que uma igreja saudável faz. Eu destrinchei aqui para vocês o plano da salvação. Amém? Vocês estão comigo? Agora, se uma igreja saudável não diz a respeito do plano de salvação, e só te diz: olha, se você vier para a minha igreja, hoje vai ter o culto da pipoca. Hoje, eu vi outro dia um vídeo que um irmão me mandou. Os caras gastaram, cara, sei lá quanto, comprando sal grosso. E eu pensei, daria para fazer um belo de um churrasco. Muito churrasco. As pessoas se prendem a coisas que a Bíblia não ensina, que a Bíblia não mostra. A igreja precisa se ater no evangelho da salvação, apresentar um plano da salvação de forma completa e focada em Cristo. Uma igreja saudável, ela não cria dogmas, ela não cria ideais, ela simplesmente aponta para Jesus e mostra quem de fato Ele é. Em uma igreja saudável, o nome de Jesus sempre será exaltado, sempre será o nome mais conhecido, sempre será o nome lembrado em todas as pregações, quer seja aos domingos, quer seja sábado, quinta, quarta, segunda, sexta. Jesus Cristo sempre será honrado em uma igreja saudável. E a essência que Cristo carrega, aliás, a essência que a igreja precisa carregar, se ela for cristocêntrica, é a presença de Deus. Então o primeiro ponto que você precisa entender de uma igreja saudável é uma igreja que aponte para Jesus, que aponte para Cristo, que seja cristocêntrica. O segundo ponto de uma igreja saudável é uma igreja que valoriza a palavra. E aqui eu preciso explicar o que eu quero dizer quando eu digo que uma igreja que valoriza a palavra. Um tempo atrás eu estava viajando e eu decidi colocar uma pregação. Eu sempre busco ouvir bastante pregação, sempre busco estudar bastante pregadores do Brasil, pregadores de fora também. E eu falei, caiu uma pregação de um pregador, não vou citar quem é, mas de uma igreja bem grande. E eu falei, deixa eu ouvir, deixa eu entender o que esse cara tem para dizer aqui, deixa eu aprender, né? Eu não sou arrogante, eu não sou dono da verdade, eu não sou detentor de todo o conhecimento. E com muita humildade eu falei, deixa eu ouvir essa mensagem. O título era interessante, né? O clickbait estava lá, eu falei, é aqui que eu vou. Aí cliquei lá, comecei a ouvir. Eu ouvi 42 minutos de uma mensagem de um total de 46 minutos.
Em momento algum, esse pregador disse: abra sua Bíblia em tal capítulo. Ou ele leu, ou ele citou. Em momento algum, houve qualquer tipo de referência à palavra de Deus. Nós precisamos valorizar aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Existem hoje linhas que querem descredibilizar o que a Bíblia ensina, dizendo que não é bem assim, que ela precisa ser reescrita, que ela precisa ser reinterpretada, que ela precisa ser ressignificada. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, não é a Bíblia que precisa ser alterada, somos nós. A Bíblia precisa alterar o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas decisões. Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela tem um potencial gigantesco de transformar os nossos corações, mudar a nossa personalidade, transformar o nosso caráter. Nós precisamos levar isso a sério. E nós vemos essa banalização da palavra de Deus cada vez mais aumentando. No início do ano lá de 1900, cerca de 65% dos cristãos tinham suas crenças baseadas na palavra de Deus. Eu estou falando que 65% das pessoas acreditavam veementemente que a Bíblia era inerrante, que a Bíblia tinha potencial para transformar a vida de um cidadão. Agora, na geração dos Baby Boomers, que é lá entre 1946 e 1964, esse número cai drasticamente, de 65% para 35% das pessoas cristãs que possuíam a sua fé baseada na palavra de Deus. Ou seja, eu estou falando que em 46 anos, isso mudou drasticamente, caiu mais de 30%. Aí na geração X, que é de 1965 a 1984, cai mais ainda, cai para 17%. Ou seja, 65% lá em 1900, 65% em 1900, em 1946, 35%, em 1965, 17%, aí no meio disso nós temos a geração Y, e aí não existe um número preciso quanto a esse número dessa confiança e crença na Bíblia, mas a partir da geração Z, que é do ano de 2000, somente 4% das pessoas que se dizem cristãs acreditam que a Bíblia é inerrante e base para uma vida inteira. Isso não te assusta, não? Cara, o que será que o meu filho, o Enzo, o John, o Gael vão encontrar daqui 20, 25 anos? Isso me leva a pensar o trabalho que nós temos que fazer. Nós pais, nós pessoas responsáveis, nós temos que, cara, avançar, nós temos que falar, nós temos que progredir, nós temos que enraizar a palavra de Deus no coração dos nossos filhos. Agora, nós precisamos entender a importância da palavra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 a 16, diz assim, Paulo dizendo a Timóteo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Aqui Paulo não diz que somente parte das Escrituras, 30% das Escrituras, 20% das Escrituras, 80% das Escrituras são inspiradas por Deus. Ele diz toda a palavra é inspirada por Deus. E aqui existem vários motivos que nos fazem acreditar na veracidade da Bíblia. Você pode pesquisar no Google, você vai ver apologetas sérios, homens, mulheres de Deus que defendem com veemência aquilo que a palavra de Deus diz. Mas nós podemos ver a historicidade, nós podemos falar sobre integridade, sobre profecias cumpridas, sobre poder de transformar. Tudo isso nós encontramos na palavra de Deus. Agora, Paulo também diz que toda a palavra ela é boa para o ensino. Toda pregação, todo ensino, todo estudo, ele tem que ter um resultado objetivo em nossas vidas. Amém? O que isso quer dizer? Quando o meu filho começa a ler, existe um objetivo para que ele aprenda a ler, para que ele consiga ler e desenvolver as outras áreas da sua vida. Quando uma criança começa a aprender uma função, começa a estudar matemática, existe ela é muito objetiva.
é para que ele consiga desempenhar, e conforme for passando os seus anos dentro da escola, isso vai se tornando mais difícil, a ponto dele conseguir resolver problemas que a sua escola vai propor, ou então a sua vida lhe mostrará. Existe um objetivo nas nossas vidas. Agora, se não tem, nós fazemos mal para nós mesmos e para outras pessoas também que nos ouvem. Mas nós entendemos que a Bíblia ela é boa, a palavra é boa, primeiro para o ensino ela é a base conceitual das nossas vidas. A palavra de Deus é a base conceitual de como nós devemos nos portar. A Bíblia é um manual de conduta para você que é cristão, para mim que ama a palavra de Deus. Ela é quem nos direciona aquilo que nós devemos, não devemos fazer, como nós devemos ou não devemos nos posicionar. Ela é a base intelectual e ela é a base doutrinária também. Agora, ela é boa também para repreensão. E repreensão é o confronto em amor, conversar e convencer as pessoas de atitudes erradas que elas possam estar tomando, trazer uma posição certa, mudança de rota. Ela é boa para correção, mostrar o caminho, restaurar a visão, restaurar a moral, restaurar os sonhos. Ela também é boa para a educação, não apenas através de palavras, mas requerendo disciplina, treinamento, capacitação. A Bíblia é poderosa. Billy Graham disse uma frase uma vez: estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo, siga os seus preceitos para ser santo. Uma igreja saudável valoriza a palavra, não brinca com ela, não diminui, não inclui, não relativiza. A Bíblia é um compilado de livros inspirados por Deus para nos trazer direcionamento e relacionamento com Cristo. Então, vamos lá. A Bíblia não foca no ser humano. Então aqui claramente eu não sou o centro, você não é o centro do mundo. A Bíblia foca na obra redentora de Jesus, na capacidade do Deus de criação e nas obras do Espírito Santo através das nossas vidas. Então as figuras centrais é o Deus triuno, amém? Vocês estão comigo? Mas uma igreja saudável não somente valoriza a palavra, mas aplica toda a verdade que consiste nela. Uma vez que nós não somos perfeitos e buscamos nos aperfeiçoar, os nossos erros sendo expostos e sendo tratados, nós olhamos sempre para a palavra de Deus, aquilo que ela nos ensina e aquilo que ela nos conforta. Mateus 7, capítulo 24 e 25 diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Aqui a minha pergunta para eu encerrar esse segundo ponto é: onde você tem edificado a sua fé? Como você tem edificado a sua fé? O que você tem lido para que a sua fé seja edificada? É a palavra de Deus? Ou são ensinamentos de pessoas que não estão preocupadas em zelar por aquilo que Deus nos ensina, em zelar por aquilo que as Escrituras já nos mostraram? Você percebe uma igreja séria quando existe o zelo pela palavra de Deus, o zelo por manter a palavra de Deus íntegra, o zelo por manter a palavra de Deus intocável. Esse é o nosso ponto, esse é o nosso papel. Agora, uma igreja saudável também é uma igreja que aponta ao pecado. Mas nós somos falhos. Talvez você pense: mas eu sou falho, como que eu vou fazer? Como que eu vou apontar o erro do outro? Como que eu vou apontar o erro do irmão? Existe um jeito certo para fazer dessa forma, não da forma como tem sido feita nos dias de hoje. Eu estava lembrando de uma passagem, quando Jesus chega a uma cena, a um determinado local, e uma mulher adúltera está prestes a ser apedrejada. Ele ajoelha e começa a escrever naquela areia. Alguns teólogos acreditam que ele estava escrevendo o pecado das pessoas. A gente não sabe o que Jesus de fato estava escrevendo, mas ele não diz: aquele que tem pecadinho, atire a pedra, e aquele que tem pecadão, não atire a pedra, porque você que tem pecadão não tem moral para tirar pedra alguma. Então pode ir embora você que tem pecado grande, mas você que tem pequeno está liberado para atacar uma pedrinha. Ele diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Cara, todos nós pecamos, e hoje o que existe é uma sede de vingança, é uma sede
disposição de acabar com a reputação, de acabar com a história tão grande, tão absurda. A palavra de Deus nos ensina. Presta atenção, vou voltar um pouquinho. A palavra de Deus nos ensina que é inevitável que venham escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Amém? Eu falei isso lá no começo. As pessoas acham que o escândalo só vem de cima do púlpito. Às vezes, se você está fazendo fofoca, você tem gerado escândalo na vida de pessoas também. Às vezes, se você tem apontado o erro de líderes, eu não estou falando aqui que nós temos que passar a mão na cabeça de autoridades espirituais, não. Todo abuso precisa ser revelado, todo abuso precisa ser apurado, todo abuso precisa ser denunciado. E é isso, a lei está aí para isso. Nós temos que entender e sabe, não simplesmente ficar também relativizando, adorando pastores e líderes. Mas o que acontece não é o intuito de gerar transformação e reconciliação. É o intuito simplesmente, meramente de atacar pedra e já condenar a pessoa ao inferno. A palavra de Deus diz que nós não devemos olhar o cisco no olho do nosso irmão sem tirar a trave que existe no nosso. E ele continua dizendo: hipócritas, vocês que querem fazer isso, vocês são hipócritas. Nós precisamos tomar cuidado, que existe um jeito certo de apontar o pecado do irmão. Amém? Vocês estão comigo? Cara, não é gostoso confrontar pecado de irmão. Não é prazeroso você apontar e falar: cara, a sua conduta aqui está errada, você tem que mudar. Não é satisfatório. É pesado. Requer, sabe, muita vida espiritual. É complicado. Mas alguém precisa fazer. Eu lembro da história de Davi. Após se envolver lá com a esposa de Urias, Batseba, vocês conhecem essa história, e enviar o seu amigo para a morte, o que acontece é que tudo parecia estar bem, tudo parecia estar caminhando bem. Mas aí então Deus manda com que o profeta Natan fosse até Davi, e se encontrasse com Davi, expusesse todo o seu pecado da forma certa. E o que aconteceu? Que aquela exposição gerou uma transformação. Porque nós lemos no Salmo 51 a oração de Davi, de arrependimento de Davi. E é isso que nós devemos fazer. Uma repreensão, uma correção nunca tem o intuito de afastar as pessoas, mas trazê-las para perto para que elas sejam cuidadas. Amém? Quantos têm filhos aqui? Amém? Quando você corrige o seu filho, quando você disciplina o seu filho, quando você coloca o seu filho de castigo, o intuito de você fazer isso é gerar um distanciamento ou é gerar uma reconciliação? Reconciliação, amém? Sempre quando eu tenho qualquer tipo de questão com os meus filhos, eu sento, eu olho no olho, eu converso, e eu não saio daquele ambiente, daquele banheiro, sem antes dar um abraço nele, e falar: você entendeu o porquê disso tudo? Ele falou: eu entendi. Eu falo: eu quero ouvir, o que aconteceu? Por que aconteceu isso? Ah, papai, porque eu menti. Ah, papai, porque eu bati. Ah, papai, porque eu não obedeci. Tá bom, vem cá, eu te amo. Eu também te amo. Eu nunca tive um momento com os meus filhos de correção onde eles saíram bravos comigo, onde eles viraram as costas e se rebelaram comigo. A correção, ela sempre tem um intuito de trazer para perto, sempre tem um intuito de conscientizar do erro e trazer para perto, e gerar cuidado, e gerar abraço. Mas quero te falar que nem toda a igreja age dessa forma, porque existem igrejas que aceitam tudo, e essa não é característica de uma igreja saudável. A igreja que não quer se indispor com os membros, porque se eu apontar o pecado do meu irmão, ele vai embora, e aí eu não tenho o dízimo dele, eu não tenho lá a relevância dele postando no Instagram quem nós somos, onde nós estamos. Porque o pecado dá trabalho, apontar pecado dá trabalho, exige força, exige um tempo da liderança absurdo. E esse é um grande erro. E a Bíblia nos mostra lá em Provérbios 14:12, que há caminhos que ao homem parece direito, mas no fim são caminhos de morte. Então essa é uma igreja que aceita tudo. E aí você tem uma outra igreja, um outro extremo, que é uma igreja que condena absolutamente tudo, que não ama, que simplesmente expõe o pecado, sem se preocupar talvez com a história daquela pessoa, sem se preocupar talvez com o que ela tem vivido, a cadeia que ela está presa.
esse tipo de igreja são igrejas onde as pessoas são juízes celestiais. Cara, é terrível. E isso me dá tanta tristeza. Ouvir pessoas dizendo que igrejas neopentecostais são seitas. Que autoridade essa pessoa tem para julgar, cara, o coração de um pastor de uma igreja neopentecostal? E deixa eu te falar, nós não somos neopentecostais aqui não, tá? Que fique claro para você que tá vindo aqui pela primeira vez. Para os batistas nós somos pentecostais, e para os pentecostais nós somos batistas. Então a gente não sabe exatamente o que a gente é. A gente é uma igreja de Deus, amém? Uma igreja saudável não é uma igreja que fica falando mal da outra. Uma igreja saudável é uma igreja que gasta o seu tempo investindo em pessoas, pregando o evangelho de verdade e de transformação. E é isso que nós fazemos aqui em casa. Uma igreja saudável não é uma igreja possessiva. As minhas ovelhas, eu tenho o controle. Uma igreja saudável pensa, Jesus Cristo é o cabeça. As ovelhas são de Cristo. Nós estamos aqui simplesmente como um instrumento poderoso na mão do Senhor para fazer a obra dele. E nós vamos fazer, nós não vamos parar. Mas o que acontece é isso. Nós temos esses dois extremos. De uma igreja permissiva e de uma igreja condenadora, onde a sentença já foi dada, não existe volta, não existe reconciliação, o inferno é o caminho. Ambos os casos estão errados, existe jeito bíblico para que nós possamos exortar. O exortar significa você incentivar, encorajar. O significado de exortação possui o sentido talvez ali de motivar, de incentivar, de insistir para que a pessoa faça algo, mas no contexto bíblico, a exortação geralmente ela é direcionada aos crentes para que eles vivam de acordo com a vontade de Deus, sabe? Condizentes com a sua nova posição em Cristo. 1 Tessalonicenses 5,11 diz assim: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Aqui vemos como é importante a exortação dentro do corpo. Primeiro é necessário deixar claro que a base para toda exortação precisa ser a palavra de Deus. Então nós seguimos um caminho, você está comigo? Nós primeiros dissemos ali que uma igreja saudável é uma igreja cristocêntrica. Depois nós dissemos que uma igreja saudável é uma igreja que valoriza a palavra de Deus. Agora nós estamos falando que uma igreja saudável é uma igreja que aponta o pecado e exorta segundo a palavra de Deus. Nós precisamos deixar claro que quando nós repreendemos alguém, o intuito é corrigir. É como se nós estivéssemos ali fazendo um pedido amoroso, uma demonstração de cuidado para aquelas pessoas, para que elas corrijam o rumo da sua vida, para que elas se ajeitem e se ajustem perante Deus. E quando isso acontece, naturalmente esse embate, essa luta, ela se torna um caminho de reconciliação e ajuste. Quando eu digo que igrejas saudáveis fazem do jeito certo, elas seguem uma cartilha. O apóstolo Paulo deixou isso muito claro na carta de 2 Timóteo. Ele diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Não é de qualquer jeito, com toda longanimidade e doutrina. Uma igreja saudável, ela não consegue olhar o pecado de um irmão e ficar inerente. Então deixa eu te falar, se algum líder chegar em você e te exortar, é porque esse líder se importa com você. É porque essa pessoa realmente está preocupada com a sua vida. Uma igreja saudável não prega somente que Jesus é amor, ela prega que Jesus é o justo juiz. Ela não prega somente que ele é bonzinho, mas ela prega que Jesus odeia a rebeldia. Que rebeldia é como pecado de feitiçaria. Ela não prega somente que a graça é suficiente e pronta, mas ela continua dizendo: calma lá, irmão, existe um caminho. Jesus estendeu a graça para você, mas ele diz que sem santidade ninguém verá Deus. Uma igreja saudável mostra como você deve se portar. A exortação, ela tem o objetivo de cuidar do coração e não expulsar um pecado da igreja, ou expulsar, na verdade expulsa o pecado da igreja, mas não expulsa o pecador da igreja. A repreensão, ela precisa gerar transformação. E a transformação só ocorrerá se o Espírito Santo estiver se movendo através da sua vida. Amém? E o último ponto de uma igreja saudável, eu poderia citar outros, como eu disse. Eu poderia citar que uma igreja saudável é uma igreja generosa. Que uma igreja saudável é uma igreja que
que, cara, sei lá, poderia citar tantas outras coisas, mas eu me ative simplesmente a esses 4. O último que eu quero dizer é que uma igreja saudável é uma igreja que acolhe a todos por igual. E ali talvez você fale, pô, interessante, mas deixa eu te falar, existem igrejas que fazem acepção de pessoas, que fazem distinção de pessoas. Algumas preferem focar em um público mais jovem, e eu não estou falando em focar como estratégia, eu estou falando em focar como, não, você que é mais velho, você não tem lugar aqui, essa igreja é uma igreja voltada para jovem. Existem igrejas que focam no público segundo a cor da sua pele, e existem igrejas que focam no poder aquisitivo. Mas a verdade é que todos nós somos chamados para tratar a todos por igual, sem fazer distinção, uma vez que Jesus agiu dessa maneira. Perante Jesus não existe o maior, não existe o menor. Diante de Deus todos nós somos iguais. Nosso Deus, ele é imparcial, ele não julga pela cor da nossa pele, pela nossa condição social, pela nossa condição bancária. Ele olha para todos nós e vê, todos somos filhos, pecadores que carecem da graça de Deus. Gálatas 3:28 diz assim: desse modo não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres, todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. Cara, uma igreja saudável é uma igreja bíblica, e a Bíblia é muito clara e condena a distinção entre irmãos. Eu preguei recentemente na série Jesus e os Menores, falando a respeito disso, lendo aquilo que Tiago 2:3, capítulo 2, 3 e 4 diz: digamos que vocês tratam melhor os que estão bem vestidos e dizem, este é o melhor lugar, sente-se aqui, mas dizem ao pobre, fique em pé, ou senta-te aí no chão, perto dos meus pés. Nesse caso, vocês não estão fazendo a diferença entre vocês mesmos, e estão se baseando em maus motivos para julgarem o valor dos outros? Olha o que a Bíblia diz, olha como é clara a posição de uma igreja saudável. Nós não temos que agir dessa forma, nós temos que agir de outra forma, porque fazer acepção de pessoas é uma marca de uma igreja doente, uma marca de uma igreja que precisa encontrar Jesus, que não obedece àquilo que a palavra de Deus diz. Porque uma igreja saudável não se move simplesmente para agradar um público, para bajular pessoas. Uma igreja saudável está preocupada em fazer os seus filhos mais parecidos com Jesus. Deuteronômio 16:19, eu já estou acabando, diz assim: não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Aqui nós podemos ver que fazer acepção de pessoas implica em torcer a justiça. E além disso, segundo a palavra de Deus, fazer acepção de pessoas equivale a adotar um comportamento corrupto. E pessoas que fazem e agem dessa forma pervertem a justiça, agem de forma errada. Ninguém merece ser destratado por conta da sua condição social, por conta da sua saúde financeira, por conta, do momento delicado que você tem vivido, pecador ou não. As pessoas se julgam melhores, talvez por estarem em um momento mais tranquilo com Deus. Quando você olhar um pecador, alguém que está passando dificuldade, preso a um pecado, isso tem que doer em você, porque nós somos o corpo de Cristo, família. Se você está vendo alguém passando necessidade, isso tem que doer em você, porque nós somos o corpo de Cristo. E é assim que o corpo de Cristo se posiciona. Você está ruim para mim também. Está triste para você, nós vamos orar, e a sua tristeza e a minha tristeza, nós vamos superar isso juntos, diante de Deus. Pobres, ricos, jovens e velhos, homens e mulheres, judeus e gentios, todos nós somos iguais. Cara, nós precisamos ter um entendimento de que a graça de Deus foi estendida para todos nós. Deus não deu maior graça àquele que tem mais. Deus não deu maior graça a pessoas mais intelectuais, mais inteligentes, mais bem-sucedidas. A graça de Deus foi derramada de forma igualitária a todos nós. A graça de Deus é o favor estendido sobre as nossas vidas. Todos nós pecadores, que entendemos quem Jesus é nas nossas vidas,
todas essas pessoas encontram o favor e a graça de Deus. Jesus não se revelou somente para os ricos, não se revelou somente para os europeus, para os americanos. Jesus se revela de forma igualitária para nós brasileiros, para os muçulmanos, para os que moram na Índia, para os que estão morando nos ribeirinhos. Jesus se move igual, e nós precisamos estar prontos, família. Uma igreja que acolhe todos por igual não pode se escandalizar quando aqui dentro entrar uma prostituta sedenta pela transformação do Espírito Santo na vida dela. Uma igreja igualitária não pode se escandalizar quando aqui dentro entrar uma pessoa transvestida, buscando conforto para sua alma, buscando salvação para suas atitudes, buscando transformação na sua conduta. Uma igreja que acolhe a todos por igual não é uma igreja que faz acepção de pessoas. É uma igreja que ama segundo Deus nos amou, da forma como Deus nos amou. É claro que nós vamos apontar o pecado, nós vamos direcionar, nós vamos ajudar na caminhada, mas se nós não amarmos as pessoas dessa forma, além das palavras, não haverá impacto daquilo que o Espírito Santo deseja fazer através das nossas vidas. Uma igreja saudável acolhe as pessoas sãs, pessoas quebradas, pessoas doentes. Nosso papel como igreja é não rejeitar aqueles que a sociedade tem rejeitado, é abraçar aqueles que a sociedade tem tratado com nojo, com descaso. Não, aqui na minha igreja não pode entrar se está muito sujo. Eu falo, não entra. Aliás, senta no lugar de honra, qualquer lugar é seu, fica à vontade, essa é a sua casa. É assim que nós devemos tratar, preferir o outro em honra. Nós não temos que ficar brigando por espaço aqui dentro, não. Nós temos que dar oportunidade para as pessoas. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Ele nos ordena que nós tratemos a todos com amor. Ele diz, filhinhos, não amemos-nos apenas de palavras, mas com atitude. E é isso que eu oro, para que você encontre nessa igreja uma igreja cristocêntrica, que aponte para Cristo, uma igreja que fale muito a respeito da palavra de Deus, valorize a palavra de Deus, não relativize a palavra de Deus. Que você encontre nessa igreja uma igreja que confronta o pecado, porque quem ama cuida, e quando nós confrontamos o pecado, nós estamos cuidando da sua vida, cuidando da sua alma. E uma igreja que acolhe a todos por igual. Então eu quero te falar, seja bem-vindo, quem quer que você seja. Se você é um homossexual, seja muito bem-vindo, essa é a sua casa, esse é o seu lugar. Se você é uma prostituta, seja muito bem-vindo, esse é o seu lugar. Se você é um alcoólatra, um alcoolista, seja muito bem-vindo, essa é a sua casa, é o lugar onde Deus pode e quer cuidar da sua alma. E Deus pode transformar absolutamente todas as coisas, todos os seus caminhos errados, Deus pode transformar. E quem faz a obra é o Espírito Santo, que habita em mim e que deseja habitar em cada um de vocês. Isso é uma igreja saudável. Cara, a igreja tem se posicionado de forma muito errada. Algumas igrejas têm o desejo de lutar contra movimentos. As pessoas esquecem que quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Agora, como que a gente pode convencer alguém com um discurso raivoso, com um discurso nervoso? Eu não aceito o pecado, mas eu sei dos meus pecados também, eu sei das minhas falhas. Uma vez conversando com uma pessoa que tinha uma questão também de homossexualismo, né, homossexualidade, ela perguntou para mim, você não é diferente de mim? Eu falei, como pecadores não, você é pecador, eu sou pecador, e essa é quem nós somos, mas existe uma coisa talvez que me difira de você, é que eu confesso os meus pecados diante do Senhor, e eu entendi que mais santo não é o que menos peca, mas é o que mais se limpa. E todos os dias eu estou ajoelhado na minha cama, eu estou orando no meu carro, reconhecendo Jesus Cristo, me perdoa.
Eu sou tão ruim, eu sou tão falho, eu sou tão fraco. Mas eu te agradeço pela sua graça que foi estendida sobre a minha vida. E eu creio que Deus pode fazer isso com cada um de nós. Basta nós pegarmos o que a palavra de Deus nos ensina e aplicarmos de forma genuína. Eu queria pedir que você feche um pouco os seus olhos. Como eu disse, essa mensagem ela não tem o intuito de expor congregação, de falar sobre congregação, mas fazer com que nós voltemos os nossos olhos para dentro de nós mesmos. Jesus é o justo juiz. E eu quero te falar que nada passa despercebido aos olhos de Jesus. Nada. Talvez você tenha sido injustiçado, talvez você tenha sido humilhado, talvez você tenha sido abusado. Eu quero te falar que nada passa despercebido aos olhos de Jesus. Mas eu quero te falar que as suas experiências não podem determinar o seu relacionamento com Jesus. Experiências ruins que você pode ter vivido em outros lugares não podem determinar quem Jesus é e o que Ele significa na sua vida. Jesus, Ele é tudo, Ele é perfeito. E Ele deseja encontrar o seu coração, Ele deseja curar as feridas da sua alma, Ele deseja tocar na sua vida. E eu quero falar com você, que entrou aqui hoje pela primeira vez. E talvez por conta de coisas que você ouviu ao longo da sua vida, você nunca teve vontade de entregar o seu coração para Jesus, porque talvez a sua leitura seja, eu não quero ser como essas pessoas. Mas hoje, quando nós falamos aqui a respeito de uma igreja saudável, você entendeu e você falou, por isso aqui eu me identifico, por isso aqui eu tenho vontade de entregar o meu coração a Jesus. Por isso aqui, cara, eu quero dar oportunidade para Jesus transformar a minha vida. Eu quero te dar oportunidade para que você entregue o seu coração a Jesus. Porque às vezes nós estamos tão presos dentro dos nossos achismos, dentro da nossa arrogância intelectual, que a gente acha que nós somos suficiente, que nós temos capacidade de transformar coisas boas em coisas, coisas más em coisas boas, que nós temos a capacidade de pegar aquilo que é ruim e transformar em bom. Eu quero te falar que somente Jesus pode fazer isso. E Jesus olha a sua vida e Ele fala, cara, eu me sacrifiquei por você, eu entreguei a minha vida por você, eu entreguei a minha vida para que você não fosse mais escravo dos seus pecados, não fosse mais escravo das suas decisões erradas. Eu entreguei a minha vida, eu derramei o meu sangue naquela cruz para te comprar das mãos de Satanás, para te redimir, para te resgatar. O que eu desejo hoje é uma oportunidade para transformar a sua história e a sua vida. O que Jesus está te convidando nessa noite, não é para que você se torne um membro da IA Church, não é para que você se torne um religioso insuportável, mas é para que você estabeleça um marco, onde Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E a partir desse dia, você não estará mais sozinho. E a partir desse dia, você não mais dirá às pessoas que Jesus é ocupado pelos males do mundo, mas você entenderá que Jesus é a pessoa que pode reconciliar o homem e transformar coisas más em coisas extraordinárias. Jesus é especialista em pegar pessoas comuns e fazer dessas pessoas, pessoas incríveis. E Jesus está aqui hoje para transformar a sua história. Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato, e se você abrir o seu coração e me confessar, eu vou entrar na sua vida e eu vou fazer morada aí dentro de você, e nós vamos estar juntos, nós vamos cear juntos. Mas para que isso aconteça, você precisa decidir, dar uma oportunidade para que Deus transforme a sua vida. Com a sua boca você confessa, com o seu coração você crê, e o seu nome então escrito no livro da vida te assegura uma vida eterna ao lado do Pai. Existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus nessa noite? Eu quero pedir que você levante a sua mão onde você estiver, nós vamos orar.
Se você deseja entregar o seu coração para Jesus nessa noite, se você entendeu que Jesus é suficiente na sua vida, hoje é o dia de você entregar o seu coração para Jesus. A palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, essa é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo novo se fez. Não importa o seu passado, não importa como você entrou, importa como você vai sair desse culto, desse dia, transformado, lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro que foi vertido naquela cruz. Se você deseja entregar o seu coração, fique com a sua mão levantada onde você estiver. Glória a Deus, pode sair, pode vir aqui à frente. Se você deseja entregar o seu coração, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Glória a Deus pela sua vida. Pode vir. Existe mais alguém? Esse é o dia que o Senhor fez. Não fique preso no seu lugar. Deixe com que o Espírito flua através da sua vida. Deixe com que o Espírito quebre as cadeias, quebrante os corações que estão nesse lugar. A obra é dele, quem faz a obra é o Espírito Santo. Senhor, nós declaramos, Deus, que toda amarra saia agora em nome de Jesus. Que toda cadeia seja quebrada agora em nome de Jesus. Que as pessoas que precisam desse encontro se sintam encorajadas pelo Teu Espírito nessa noite, a dar um passo de fé e confessar que o Senhor é suficiente na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Existe mais alguém que deseja entregar o coração para Jesus? Eu quero pedir que você não se prenda no seu lugar, que você tome essa atitude de coragem, porque Jesus Cristo se sacrificou por você. E a Bíblia diz que aquele que negará o Pai, que aquele que negar Jesus, o Pai o negará também. Então não negue Jesus nessa noite. Se você não tem coragem, está sentindo vergonha, pede para a pessoa que te trouxe até aqui, te trazer aqui à frente e nós vamos orar. E essa é a última vez que eu estou perguntando. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, saia do seu lugar agora em nome de Jesus e venha aqui à frente, porque eu posso te garantir que essa é a decisão mais importante da sua história. Não existe decisão tão importante quanto essa. É bom casar, é bom decidir casar, é bom decidir ter filhos, mas entregar a vida para Jesus é o marco de um novo tempo que se inicia hoje, dia 30 de junho de 2024. Amém, irmãozão? Como você chama? Rivaldo? Livaldo. Deus abençoe a sua vida, viu? Quero orar com você. Coloca a mão no seu coração. Repete comigo essa oração. Você que está nos assistindo online também, você pode fazer essa oração. Você pode escanear esse QR Code após essa oração. Glória a Deus pela sua vida, pode vir. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Eu posso falar para vocês que essa é a melhor decisão que vocês estão tomando na vida de vocês. Não existe decisão tão importante quanto essa. Coloca a mão no coração de vocês e repete comigo essa oração. Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração ao Senhor. Eu confesso os meus pecados e eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Espírito Santo, me ajuda na minha caminhada, encha a minha vida, me direcione os meus caminhos, as minhas decisões, e que a minha vida reflita no seu caráter bondoso, generoso e amoroso, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quero pedir que vocês acompanhem a equipe de consolidação. Nós vamos fazer uma oração bem rápida com vocês, mas eu queria falar com a igreja agora. Eu queria pedir que vocês se coloquem em pé. Porque muitas vezes nós achamos que somente o líder tem esse trabalho de mostrar aquilo que é uma igreja saudável. Quero te falar que você tem papel importante nisso também. Porque assim como há um pecador perdido aguardando uma palavra de salvação do outro lado da rua, também há outro pecador perdido esperando uma palavra de boas novas, um evangelho de transformação do outro lado do oceano, talvez dentro do seu escritório. E Deus deseja se relacionar com cada um de vocês, para que vocês, cheios do Espírito, cheios da presença de Deus, possam mudar a história de muitas pessoas. Mas para que isso aconteça,
nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus. E eu não sei para onde você tem voltado os seus olhos. Eu não sei como você entrou aqui nesse lugar. Eu não sei se as notícias têm te afetado, se aquilo que tem sido dito tem gerado tristeza, raiva, amargura. Eu não sei se você foi parte de uma igreja que talvez tenha te abusado emocionalmente, tenha feito coisas horríveis com você. Mas eu quero te falar que esse não reflete o caráter de Jesus. Isso não é quem Jesus é. Os homens são falhos, os homens erram, mas Jesus é perfeito. E você não pode imputar a culpa a Deus quando pessoas usam do evangelho para machucar outras pessoas. Deixa eu te falar, para essas pessoas Deus já estabeleceu algo. E o tratamento será divino e através da vida deles, e que haja salvação, que haja reconciliação. Mas pare de pensar no outro e pense um pouquinho em você. Olhe para dentro do seu coração agora. Como está o seu coração? Você tem culpado a Deus? Você tem, dito coisas horríveis para Deus? Você tem colocado a sua fé em xeque? Hoje é dia de você se reconciliar com o Pai, para que Ele comece a trabalhar e a cuidar de coisas que talvez tenham te machucado. Ele é poderoso, Ele está aqui nessa noite, e Ele deseja ministrar o coração de vocês. E a minha oração é para que vocês se abram os seus corações, para que a presença do Senhor invada a sua vida, e que vocês se sintam tão amados, tão cuidados pelo Senhor, e que vocês saiam daqui transformados, sabendo que Jesus tem um plano perfeito para cada um de vocês. Quando a escassez mostra a sua face, Jesus não foi pego de surpresa. Ele sabia de tudo e Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Seu Deus, Pai, nós queremos Te louvar, Senhor, porque o Senhor é bom, Deus. E nós pedimos, Deus, que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor, Pai. Deus, que o Senhor conscientize a sua casa, que o Senhor conscientize, Senhor, a igreja do Brasil, Deus, sobre os caminhos tomados que não tem Te agradado, sobre os caminhos, Senhor, feitos e decididos que não têm engrandecido ao Senhor, Pai. E nós estamos aqui, Pai, como um corpo, pedindo perdão pelas más decisões, pelas más escolhas, pelos pecados, Deus. Pedimos que o Senhor purifique a sua igreja, Pai. Deus, o Senhor não quer uma noiva falha, o Senhor não quer uma noiva, Senhor, suja. O Senhor busca uma noiva pronta, limpa, Senhor. Que o Senhor encontre essa noiva nesse lugar, Deus. Que a igreja do Brasil possa ser restaurada pelo Teu sangue, pela Tua mão, Senhor. Deus, que aqueles que estão perdidos, vivendo em pecado, que possam, Senhor, ser confrontados, Senhor, pelo Teu Espírito. Que as decisões, Senhor, voltem a ser tomadas, pautadas na Sua palavra, Senhor, não pautadas, Deus, nas emoções humanas. Pai, nós Te pedimos que o Senhor trate o coração da Sua igreja. Deus, nós oramos pela IA, que o Senhor mantenha o nosso coração no lugar certo, Pai. Deus, essa é uma igreja que tem feito grande diferença, mas a Sua palavra diz também que aqueles que estão de pé, cuidem-se para que não caiam, Senhor. Deus, que nós possamos reconhecer todos os dias a nossa dependência pelo Senhor e no Senhor, Deus. Não é sobre nós, Senhor, mas é ao Seu nome. Como o salmista diz, não a nós, Senhor, mas ao Seu nome a glória. Nós Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a manter o nosso coração onde ele deve estar, Senhor. Não buscando aplausos humanos, mas buscando a aprovação que vem de Ti, Senhor. É isso que nós desejamos, Pai. Que nós estejamos sensíveis à Tua voz, ao Teu direcionamento, ao Teu toque. E eu Te louvo, Deus, por essa igreja, por líderes, Pai, tão abençoados, por líderes tão tementes, por pessoas, Pai, por liderança na pessoa do Lamartine e da Lilian, que nos entregam uma visão, e visão segundo a Tua vontade, Senhor, não para um engrandecimento próprio, mas para a expansão de um evangelho que transforma. E é nesse lugar que nós queremos permanecer, Senhor, aos Teus pés, para que o Senhor seja a estrela deste culto, para que o Senhor seja
Senhor, a pessoa adorada neste culto, para que os holofotes estejam no Senhor e não nos homens, Deus. Guarde o nosso coração de toda vaidade, Pai, de todo egocentrismo, de toda, Senhor, maldade. Guarde o nosso coração das decisões ruins, que nós possamos ser direcionados pelo Teu Espírito todos os dias. E eu peço que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos que se dispuseram a vir nessa noite. Que o Senhor toque na vida deles e que eles encontrem aquilo que eles buscam. Que o Senhor traga as respostas que eles esperam, Pai. E que o Senhor seja engrandecido através da vida deles. Nós te agradecemos por esse culto, por esse tempo maravilhoso. Pedimos uma semana abençoada, Pai, em nome de Jesus, e encerramos orando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.